Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus, que bom estarmos aqui nesta noite para louvar, adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero que você abra sua Bíblia em Jonas. Jonas capítulo 1, tá? Todos acharam, amém? A Bíblia diz assim, queridos, a partir do versículo 1, veio, vamos ficar em pé? Amém? Gosto de ler a palavra de Deus em pé. Sei que você está cansado, mas um pouquinho só aí. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se do mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormioco? Levanta-te, chama o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes isto? Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiu da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Senhor Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa palavra. E eu peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo continue a ministrar em nosso coração nessa noite, em nossa vida. Concordamos com a oração que já foi feita aqui pelo teu servo, o pastor Rafael. Abençoe esses jovens, meu Pai, que estão aqui, bem como aqueles que estão em casa, no isolamento, cada pessoa que está ligada a este culto nessa noite, que a tua palavra possa achar guarida em cada coração para abençoá-los e mudar a história de cada um deles, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar. Eu quero falar no tema entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Diga para o seu irmão: entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Vamos lá? Entendendo o chamado de Deus para a sua vida. Aleluias. Nós vemos aqui, amados, Jonas havia recebido um chamado. Havia recebido um chamado. E esse chamado não era um chamado qualquer, comum, de qualquer pessoa. Ele era um chamado específico e claro. Um chamado de muita relevância e importância.
era um chamado do nosso Deus. Eu creio que não existe alguém mais importante neste lugar, na minha e na tua vida, do que Deus, amém? E esse chamado era um chamado específico para Jonas. Não era um chamado para ele depois entender. Não, Deus tinha um propósito. Ele tinha chamado Jonas para pregar para a grande cidade de Nínive. Então era um chamado específico. E esse chamado foi feito pelo próprio Deus. Um chamado muito importante. A Bíblia diz em Jonas capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a malícia subiu até a minha presença. Então nós vemos que esse chamado era um chamado de Deus para Jonas. Queridos, nós também fomos chamados por Deus, amém? Para fazer discípulos. Diga, eu fui chamado por Deus para fazer discípulos. A Bíblia diz em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus, ele disse aos discípulos que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. E agora Jesus então comissionou os seus discípulos. Diga, eu sou discípulo de Jesus, amém? Ele comissionou os seus discípulos para fazer outros discípulos e ensinar então eles a guardar todas as coisas que ele tinha mandado ou ordenado. E ele então disse que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor nos chamou para fazer discípulos e garantiu que estava conosco todos os dias. Que privilégio, não é verdade? Ele estaria conosco todos os dias. Então Deus está conosco neste lugar. Deus está com você lá no seu trabalho, na faculdade. Deus está com você na sua casa. Deus está com o discípulo dele todos os dias. Ele garantiu isto. Ele garantiu. Que privilégio poder contar com esse Deus maravilhoso. Que privilégio poder ter esse Deus conosco todos os dias. Amém? E Ele tem se revelado através do Espírito Santo na nossa vida, ministrando o coração das pessoas e também ao nosso coração. E nós louvamos a Deus porque nós não estamos levando uma mensagem vazia, uma mensagem sem futuro, uma mensagem oca, sem valor. Nós estamos levando uma mensagem poderosa, a maior e melhor mensagem que alguém poderia receber, a mensagem do Senhor, o nosso Deus. Então nós estamos levando uma mensagem muito maravilhosa. É um privilégio poder ministrar a palavra, é um privilégio poder pregar o Evangelho, é um privilégio poder andar com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, e nós também estamos andando com Deus, nós que somos discípulos de Jesus. Amém? A Bíblia diz, Deus diz para Jonas no capítulo 1, versículo 2: vai à cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te dou. Veja que coisa maravilhosa. Deus disse que estarei conosco todos os dias. Deus então diz para Jonas: vai à cidade de Nínive e clama contra ela a mensagem que eu te dou. Então veja bem, Deus deu uma mensagem para Jonas. Diga, Deus deu uma mensagem para Jonas. Amém? Me ajude a pregar aí. Então Deus deu uma mensagem para Jonas. Que maravilha poder receber de Deus uma mensagem. E Jonas recebe de Deus uma mensagem direcionada, específica ao povo da grande cidade de Nínive. Amém? Uma mensagem de arrependimento à grande cidade de Nínive. Jonas, nós vemos que ele era um homem cheio de falhas, como você e eu que estamos aqui.
Nós sabemos, amados, que ninguém nasce pronto. Amém? Ninguém nasce pronto. Não nasce profetas, líderes pronto. Deus chama as pessoas, capacita elas, respalda elas e envia elas a ganhar outras pessoas e fazer outros discípulos dentre os povos. Então nós vemos que Jonas, ele era como você e eu. E nós vemos que Deus deu a Jonas uma mensagem. A mensagem de arrependimento. Então Jonas agora deveria chegar na cidade de Nínive e pregar para que as pessoas de Nínive se arrependessem dos seus pecados e se voltassem a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu ser. E qual é a mensagem que o Senhor mandou nós pregarmos também? Não é a mesma mensagem, amém, amados? Jonas estava, naquele momento, sendo capacitado na escola do discipulado pessoal de Jeová. Amém? Jonas estava sendo capacitado na escola de discipulado pessoal de Jeová. Jeová, para quem não sabe, é Deus. Lá no Antigo Testamento. Havia na cidade de Nínive muita maldade da palavra de Deus. O coração das pessoas estava cheio de malícia. Elas não temiam a Deus, eram pessoas perversas. Essa era a condição de Nínive, da grande cidade de Nínive. E nós vemos aqui que Deus queria tratar de Jonas. Deus queria então usar Jonas. Deus queria ensinar Jonas. Mas nós vemos que Jonas, ele tem medo. E isso causa pânico, causa medo, instabilidade, insegurança no coração de Jonas. Porque a cidade era uma cidade onde havia maldade. As pessoas eram cheias de malícias, elas não temiam a Deus, eram pessoas perversas. E isso traz então medo, traz insegurança, traz instabilidade no coração de Jonas. Jonas olha para o compromisso e para o grande desafio que tinha pela frente e tenta esquivar-se do chamado de Deus. Quantas pessoas têm se esquivado do chamado de Deus? Tem olhado para as circunstâncias, para as dificuldades, e tem se esquivado da mensagem de Deus, ou do chamado de Deus, melhor dizendo. A tendência do homem é olhar a circunstância e os desafios e fugir deles. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Ele chegou ao ponto de tentar fugir de Deus. Será que é possível fugir de Deus, amados? A Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. Deus contempla todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Não há como fugir de Deus. Os olhos de Deus tudo vê, tudo contempla. Não há como nós escondermos de Deus. Nem se nós entrarmos nas maiores trevas. Deus, Ele tudo vê. Diz a palavra de Deus. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí ele disse: se eu descer nas profundezas das águas, tu ali estás. E ele vai dizendo, e não tem como esconder de Deus. Ninguém pode fugir ou se esconder do Espírito de Deus. Ele está presente em todos os lugares. Deus contempla todas as coisas. Então foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Ele chegou ao ponto de tentar fugir de Deus. Ele fez com que não tivesse entendido o chamado de Deus. Quantas pessoas hoje têm agido dessa forma? Têm se comportado como se não tivesse entendido o chamado de Deus. Como se não tivesse entendido. Na verdade entendeu, mas é como se não tivesse entendido o chamado de Deus. Assim muitos fazem hoje. Elas pensam que Deus tem amnésia, que perdeu a memória. Quero dizer algo para você nessa noite. Deus não tem esse problema que muitos de nós temos. Amém? Deus, Ele é organizado.
Tudo está registrado nos seus livros eternos, diz a Bíblia Sagrada. Tudo que nós fazemos, as nossas atitudes, está registrado nos livros eternos. Se existe alguém organizado, é o nosso Deus. Deus não tem esse problema que nós muitas vezes enfrentamos, ou muitos enfrentam, que é amnésia e esquecimento. Deus não se esquece. A Bíblia diz que ainda que uma mãe venha esquecer de um filho que o gerou, Ele jamais se esquece de nós. Então Deus não tem esse problema, Deus não esquece de nós, Deus não esquece daquilo que nós fazemos, daquilo que nós então escusamos de fazer para Deus. Deus não se esquece. A Bíblia diz que Jonas comprou uma passagem no navio para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Queridos, havia ali 120 mil pessoas na cidade de Nínive, que não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, diz a Bíblia Sagrada. E nós vemos que Deus com certeza conhecia a história, a vida de cada pessoa, individualmente. Não tinha como Jonas se esconder de Deus. Deus, Ele viu Jonas comprando a passagem, pagando a passagem, não para Nínive, mas para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Deus vê as suas atitudes, Deus vê as minhas atitudes, Deus vê tudo que nós fazemos. Nada nós podemos esconder de Deus. Deus, Ele via aquelas pessoas de Nínive, pessoas que não tinham temor a Deus, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que precisavam ser salvas, como você e eu, que aqui estamos. Essas pessoas, Deus, na verdade, amava elas. Tanto é que Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade. E também, com certeza, a mensagem da cruz traria então efeito também para a grande cidade de Nínive. Amém? E nós vemos aqui, Deus manda Jonas pregar a grande cidade de Nínive, arrependimento. Então ele fez com que não tivesse entendido o chamado de Deus. E é assim que muitos fazem. A Bíblia diz que Jonas comprou uma passagem no navio para Tarsis, para fugir da presença de Deus. Jonas capítulo 1, versículo 5, a seguir. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Esse é o 5 mesmo, tá? Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Então, Jonas comprou uma passagem no navio para Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Mas Deus, agora estava, por causa dessa desobediência de Jonas, Deus estava tratando dele. A Bíblia diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar ou quebrar-se. A Bíblia diz que os marinheiros começaram então a entrar em desespero, começaram a clamar aos seus deuses, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para aliviar o peso. Mas a Bíblia diz que Jonas desceu ao porão do navio, e ali ele deitou e dormiu um profundo sono.
quando ele viu a situação complicando, ele desce para o porão do navio. Queridos, não há como fugir de Deus. Amém? Não há como fugir de Deus. Deus sabe muito bem como tratar de um rebelde. Diga, Deus sabe muito bem como tratar de um rebelde. Amém? Deus sabe muito bem. Não seja desobediente. Se renda ao Senhor nesta noite. Se renda ao seu chamado nesta noite. Não seja desobediente. Não seja rebelde como Jonas. Nós vemos que certa vez Saulo de Tarso tentou lutar contra Deus. A Bíblia diz que em Atos capítulo 26, versículo 14 ao 19, veja bem, diz assim: e caindo nós todos por terra. Atos 26, 14, pode colocar aí. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é te recalcitrar contra os agrilhões. Ou agrilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tantas coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Veja bem esse texto. Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso, ele tentou lutar contra Deus. E o Senhor disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os grilhões. Essa palavra mais recalcitrar quer dizer demonstrar resistência para obedecer, não ceder, obstinar-se, resistir, insubordinar-se. Então nós vemos aqui que Paulo, ele tenta resistir, obedecer, em obedecer a Deus. Ele não queria obedecer a Deus. E nós vemos aqui, o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Então, ou seja, duro é recalcitar contra Deus, contra os aguilhões, resistir e subordinar contra Deus. Nós sabemos que Deus trata. Deus estava tratando Jonas. E nós vemos aqui também Deus tratando Saulo de Tarso, o maior perseguidor da igreja, a igreja primitiva. E nós vemos o Senhor tratando de Saulo de Tarso. Deus tratou com Saulo, amém? Ele entendeu a correção, diz a palavra de Deus, e ali ele teve então um encontro com Deus. Nós vemos que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Agora convertido, Paulo estava então testemunhando perante o rei Agripa sua conversão e chamado. E ele disse: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Por isso, por causa desta interferência de Deus na minha vida, eu não fui desobediente à visão celestial. Então nós vemos aqui, Saulo, ele estava tentando contra Deus, e sujeitando contra Deus. Saulo estava resistindo a Deus, resistindo ao chamado de Deus. Mas nós vemos que quando Deus trata de Saulo, Saulo então ele se rende ao Senhor.
nós vemos que Saulo se rende ao Senhor completamente. E ele então agora estava ali convertido. Deus havia mudado a história de Saulo, mudado o nome dele, a identidade dele. E ele se torna então o grande apóstolo Paulo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas nós vemos ali que agora Paulo, ainda novo convertido, nós vemos então ele já testemunhando perante o rei Agripa. E ele diz para o rei Agripa: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, eu me rendi ao chamado de Deus, em obediência ao que Deus pediu e mandou eu fazer. Eu não fui desobediente à visão celestial. Ou seja, Deus me chamou para pregar para os gentios. Sabe por que você está aqui hoje? E por que eu estou aqui hoje? Porque Paulo foi obediente ao chamado de Deus. Ele não foi desobediente à visão celestial que Deus deu a ele. Nós éramos gentios, hoje somos a igreja de Jesus na terra, amém? Então Paulo, ele pregou para os gentios, o evangelho chegou até você e a mim, por causa de Paulo, que ele não rejeitou, ele se rendeu ao chamado de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite, você precisa se render ao chamado de Deus, que Deus tem para a sua vida. Você não pode recalcitrar contra os aguilhões, você não pode se insubordinar contra o chamado de Deus, você não pode resistir o chamado de Deus, ninguém pode resistir o chamado de Deus. Quem resiste o chamado de Deus sofrerá eterna condenação. Eterna condenação. E nós não podemos então resistir o chamado de Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que deu prova desse amor para conosco, um Deus que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que você e eu fôssemos salvos. Nós não podemos resistir ao chamado de Deus. Nós não podemos recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Nós vemos Jonas tentando resistir o chamado de Deus para a sua vida, e Deus então trata dele, leva ele para o discipulado pessoal, e ali ele então começa a ter então um tratamento. Deus começa a tratar de Jonas, e nós vemos aqui Saulo se rende ao chamado de Deus, amém? Saulo se rende ao chamado de Deus. E ele está testemunhando agora perante o rei Agripa sobre a sua conversão e o seu chamado. E ele disse: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Com Jonas não é diferente. Deus tratou com Jonas, o rebelde, o fujão. Quando Jonas viu o caldo engrossando, o vento, a tempestade, a Bíblia diz que ele desceu ao porão do navio e deitou e dormiu um sono profundo, ou um profundo sono. O homem, quando obedece a Deus, ele vai descendo, fica insensível, cego, não vê o perigo que está correndo, que está então trazendo para a sua casa, para a sua família, para as pessoas que estão à sua volta. Ele não vê o perigo, por quê? Porque ele fica cego. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século está minúsculo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo cega os olhos do entendimento das pessoas, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Queridos, Deus usou o mestre do navio para despertar e falar com Jonas. Amém? Deus usa quem Ele quer e quando Ele quer. Ele tem os seus meios para tratar de um rebelde, tratar de um fujão. Deus tem os seus meios. Mais cedo ou mais tarde, Deus trata dele, Deus trata dela, Deus trata de cada um de nós, porque Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus não foca apenas o presente, mas Deus foca o futuro, Deus foca a eternidade. E se Ele deixar que nós venhamos então fugir do propósito dEle, do chamado dEle para a nossa vida, nós vamos sofrer amargamente na eternidade. Então nós vemos um Deus que nos ama, que está sempre buscando, ainda que venha tratar de nós, ainda que venha endurecer conosco, Ele está sempre buscando o ser humano, porque Ele ama, porque Ele quer o melhor para eles.
Deus usou o mestre do navio para despertar e falar com Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 6. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Nós vemos o mestre do navio repreendendo Jonas. Como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Deus usa o mestre do navio, o incrédulo, para despertar Jonas da cegueira espiritual. Amém? Deus usa o que Ele quer e quando Ele quer. Usa até o incrédulo, o idólatra, porque ele é idólatra, esse homem aqui. O mestre do navio, eles tinham invocado os seus deuses, ao seu Deus, para livrar daquela tempestade. Mas o Deus dele não pôde livrar, porque ele não é Deus. Há um só Deus, há um só verdadeiro Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E nós vemos que Deus usa o mestre do navio, aquele homem incrédulo, idólatra, para despertar Jonas da cegueira espiritual. O cristão, quando começa a andar fora do propósito de Deus, quando começa a distanciar de Deus, Deus poderá e pode usar o incrédulo, o idólatra, ou seja lá quem Ele quiser, para despertar e para falar conosco e nos corrigir. Você não é crente? O que você está fazendo aqui? E Jonas então assume a culpa. Ele viu o caldo engrossando para o lado dele, e ele assume a culpa, o seu pecado. E ele disse que ele era o culpado. Amém? Que ele era o culpado. E nós vemos que ele disse no versículo 12: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas agora está acordado, e ele sabe que por causa dele veio aquela grande tempestade no mar. Mas nós vemos que ainda ele quer colocar a culpa naqueles marinheiros. Ele falou: pega eu e lança no mar, me lança no mar, e o mar se aquietará. Nós vemos que Jonas ainda, ele estava agindo como um covarde. Nós vemos que ele poderia ter lançado-se no mar. Ó, eu sou culpado, eu vou me lançar no mar agora, e então o mar se aquietará. Mas ele diz: lançai-me no mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E assim eles fizeram, tentaram de tudo para não jogar Jonas no mar, mas não viram outra saída, porque a Bíblia diz que o mar se engrossava cada vez mais. A fúria das águas, do vento, era mais forte, e o navio estava despedaçando, ou ao ponto de despedaçar-se, diz a palavra de Deus. E então lançaram Jonas no mar, e então o mar se fez em bonança, e veio então a calmaria sobre aquele navio, sobre aqueles tripulantes que ali estavam naquele navio. Amém? Veio a calmaria. Mas a Bíblia diz que Deus é misericordioso, amém? Jonas 1, versículo 17, a Bíblia diz que Deus preparou, pois o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Veja a consequência do pecado, da desobediência. 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Jonas não morreu. Jonas estava ali, acolhido por um grande peixe, uma baleia, eu não sei como, mas era um grande peixe. Ele ficou 3 dias e 3 noites ali. E se você ler o livro de Jonas, você vai ver, e ele fala que ele andou nos fundamentos dos montes, porque aquele peixe começou a nadar naquele mar, e ali ele então ora a Deus. Ali ele
se humilha, reconhece o seu pecado, a sua falta, reconhece que ele era o culpado e que ele precisava obedecer a Deus. Que eles não precisamos chegar a um ponto desse para obedecer a Deus, um Deus que nos ama, um Deus que quer o melhor para nós, um Deus que quando chama, Ele nos respalda e nos envia, e estará conosco todos os dias. Ele disse para os seus discípulos, Ele colocou as palavras na boca de Jonas, e Jonas então não quis pregar a palavra que Deus deu para ele, a mensagem. Nós vemos que Deus fez tudo para que ele pudesse então apenas abrir a sua boca e pregar contra Nínive, para que o povo então se caísse em si, se arrependesse dos seus pecados. Mas Jonas, ele prefere fugir, recalcitrar contra Deus, prefere se insubordinar contra Deus, desobedecer a Deus e ficar com a mensagem para o seu coração. Deus tem dado à igreja, Deus tem dado a você e a mim mensagem, amém? Para que nós venhamos pregar para as pessoas à nossa volta. Deus tem nos dado mensagem poderosa. O Espírito Santo de Deus tem falado com a igreja, Ele tem falado conosco, Ele tem ministrado no meu coração, e eu não posso ser desobediente à mensagem que Deus me deu para pregar. Eu preciso ser obediente a Deus, eu preciso falar a palavra que Deus mandou eu falar. Eu não posso então fazer vista grossa quanto a isso. Deus me chamou, me separou para o ministério. Deus te separou, amém? E Deus quer te usar também como discípulo dele. Há muitas pessoas como Jonas, fugindo do chamado de Deus. O chamado para a salvação, o chamado para fazer discípulos, o chamado para servir no altar, enfim, o chamado para fazer a obra de Deus. Não seja desobediente, infiel e rebelde. Se renda ao chamado de Deus. Não adianta e não compensa fugir do chamado de Deus. Deus nos chamou e nós precisamos obedecer a esse Deus que nos ama. Então, eu não sei qual o chamado que Deus tem para a tua vida, mas Ele já falou com você, amém? Ele já ministrou do seu coração, e está falando esta noite com você também, que nos ouve, que nos acompanha o culto online, que está na sua casa. Deus está falando com você, Ele tem um chamado para a tua vida. Não espera cair na eternidade para reconhecer que Deus tinha chamado você. Não faça como Jonas, que fez com que não entendeu o chamado. Há muitas pessoas fazendo como Jonas, como que diz, não entendi o recado, não entendi a mensagem, não entendi o chamado de Deus. Deus conhece o teu e o meu coração, Ele sabe que você já entendeu o chamado. Por que você está recalcitando contra os agrilhões? Por que você está recalcitando contra o chamado de Deus? Por que você está resistindo o chamado de Deus, principalmente para a salvação? Se Deus quer te abençoar, Deus quer ter a salvação, Deus quer que você more com Ele um dia na eternidade no céu. Não espere entrar na eternidade para entender o chamado, que aí vai ser tarde demais. Há muitas pessoas como Jonas, fugindo do chamado de Deus. O chamado para a salvação, o chamado para fazer discípulos, o chamado para servir no altar do Senhor, enfim, o chamado para fazer a obra de Deus. Então não seja rebelde, não seja infiel, não seja desobediente. A Bíblia nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. Há muitas pessoas sacrificando para Deus, quando na verdade Deus quer que elas obedeçam. As pessoas que querem fazer barganha com Deus, não, Senhor, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar os órfãos, eu vou ajudar as viúvas, mas eu não vou me render ao chamado do Senhor. E existem pessoas boas por aí, que estão ajudando os pobres, que estão ajudando as viúvas, que estão ajudando o necessitado, mas não se rende ao chamado primordial de Deus para a salvação. São pessoas boas aparentemente, mas pessoas que não se renderam ao chamado de Deus, que estão recalcitrando,
contra os agrilhões, que estão se subordinando contra Deus, que não querem se submeter ao chamado de Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Atenda prontamente o seu chamado, ou melhor, o chamado de Deus nessa noite. Atenta prontamente ao chamado de Deus. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para os desafios. Olhe para a promessa de Deus, que está acima de todas as coisas, acima de todas as adversidades. Creia e avance em fé. Se renda completamente ao chamado de Deus. Amém? Não espere perder a visão como Saulo de Tarsus, ou ser lançado no mar como Jonas, para entender o chamado de Deus. Obedeça e se renda a Ele hoje, nesta noite. Não espere o caldo engrossar para o seu lado. Não espere perder a visão como Saulo. Saulo ficou 3 dias e 3 noites sem ver. Deus estava tratando dele. Ele foi guiado pela mão à cidade por Ananias. A casa de Judas, foi guiado até a casa de Judas, e Ananias orou por Saulo, e o Senhor recobrou a visão dele. E ali Ananias pregou para Saulo. Não fugiu do chamado de Deus, Ananias, de pregar para um homem que matava os cristãos, que perseguia a igreja. No primeiro momento ele tentou resistir. Ele falou: Senhor, mas este homem tem feito tanto mal ao teu povo, aos que estão no caminho. E o Senhor disse para Ananias: ele será para mim um vaso escolhido e usado para levar a mensagem aos seis e aos gentios. E Ananias então vai na casa de Judas e ora por Saulo. E cai dos seus olhos com que escamas. E ele voltou a enxergar. Então, queridos, não espere perder a visão como Saulo, ou ser lançado no mar como Jonas, para atender o chamado de Deus. Obedeça e renda a Ele completamente. E eu pergunto: você tem fugido do chamado de Deus? Você tem fugido do seu chamado? Você já foi chamado para fazer algo para Deus? Você tem fugido do seu chamado? Talvez você esteja dormindo no porão do navio da vida. Está dormindo. Não percebe o risco que as pessoas estão correndo por sua causa. É hora de despertar do sono, de acordar, de obedecer o ir de Jesus, de realizar a obra de Deus. Amém? Essa obra não é para os anjos, é para você e para eu. Essa obra de pregar o Evangelho, os anjos queriam pregar o Evangelho, diz a Bíblia Sagrada, mas o Senhor diz: não, essa tarefa não é para os anjos, é para os homens, é para os meus discípulos, é para você e para mim que estamos aqui nessa noite. Essa obra não é para os anjos. Enquanto você dorme, as pessoas estão indo para o inferno e estão clamando: por que você não falou de Jesus para mim? Talvez você e eu não conseguimos ouvir essas pessoas que estão descendo ao tormento eterno, clamando. Mas com certeza, amados, essas pessoas descem num desespero total, porque o meu amigo não falou de Jesus para mim, porque a minha amiga não falou de Jesus para mim, porque aquela colega de trabalho não falou de Jesus para mim. Estão descendo, levados pelos os demônios ao tormento eterno, clamando: porque você não falou de Jesus para mim? Então essa obra não é para os anjos, é para você e para mim. Precisamos acordar. Desperta, antes seja muito tarde. Atenta para o chamado de Deus nesta noite. Deus tem uma grande obra para realizar através da sua vida e na sua vida. Amém? Deus tem uma grande obra. Deus começou uma grande obra na minha vida.
no ano de 1988. Obrigado. 1988, Deus começou uma grande obra na minha vida, e Ele há de terminar até o dia dele. Amém? Diz a palavra de Deus. Deus começou na tua vida uma grande obra no dia da tua conversão. O Espírito de Deus começou a trabalhar no seu coração, e você se rendeu ao chamado para a salvação, e você se entregou a Deus, aceitou Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador, e ali começou uma grande obra na tua vida. Então Deus, Ele tem uma grande obra para realizar através de você e com você. Então Deus tem uma grande obra para realizar através da sua vida, como tinha através da vida de Jonas. 120 mil pessoas não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda, diz a Bíblia Sagrada. Pode ler o livro de Jonas, você vai ver. Não sabia discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Não conhecia Deus, não conhecia a palavra. Estavam todas caminhando em direção ao tormento eterno. Eram pessoas perversas, eram pessoas maldosas, mas não conhecia Deus, não conhecia a palavra. E o Senhor queria alcançar essas pessoas. Há pessoas malvadas no seu trabalho, há pessoas difíceis no seu trabalho, na escola, no meio da sociedade, mas essas pessoas não conhecem a Deus, e elas poderão conhecer a Deus através de você e de mim que estou aqui, se nós obedecer o chamado de Deus para a nossa vida. Então desperta antes que seja muito tarde. Atenta para o chamado de Deus. A cidade de Nínive, a Bíblia diz que ela foi salva pela pregação de Jonas. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor preparou um grande peixe em que engoliu Jonas, e Deus então mandou que o peixe vomitasse Jonas na praia, e o peixe então vomitou Jonas na praia. E agora então Jonas, ele precisa ir, e ele vai então na grande cidade de Nínive, e ele começa a pregar a mensagem que Deus havia dado a ele. Não foi outra mensagem, uma mensagem que Deus havia dado para ele, que era uma mensagem de arrependimento, dizendo que Deus ia destruir Nínive, que eles precisavam então se converter e se arrepender. A Bíblia diz então que ele começa a pregar essa mensagem, a mensagem que Deus deu. Quando você prega a mensagem que Deus te deu, e não uma mensagem tua, ela causa efeito na vida das pessoas. Amém? Ela causa efeito, porque não é uma mensagem tua, não é uma mensagem minha, é uma mensagem que Deus deu. Quer dizer para você que Deus nos deu uma mensagem esta noite, que nós precisamos nos render ao chamado de Deus urgentemente. Deus tem uma grande mensagem, ou uma grande obra, melhor dizendo, para realizar através da sua vida, como tinha através da vida de Jonas. A cidade de Nínive foi salva para a glória de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 12, já estou terminando, o versículo 40 ao 41. Pode projetar para nós. Mateus 12, 40 e 41. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Deus estava tratando de Jonas para trazer uma grande lição para você e para mim que estamos aqui. Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus morreu, e ao 3º dia ele ressuscitou. Ele ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Amém? Os ninivitas, versículo 41, ressurgirão no juízo com esta geração. Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior que Jonas. Quem é maior que Jonas? Jesus. Diga Jesus. Amém? Então nós vemos que a Bíblia está dizendo
que os ninivitas, eles ressurgirão no juízo com essa geração de Jesus, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aquele povo não se arrependiam com a pregação de Jesus. E ele diz: eis aqui, eis que está aqui, quem é maior do que Jonas? E na época de Jesus, muitas pessoas também não se arrependeram. E o Senhor está dizendo aqui que os ninivitas a condenarão, porque os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. E havia muitos ali naquele tempo que Jesus estava, que não se arrependeram com a pregação dele. Agora veja o versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo, no dia do juízo, com essa geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Então a rainha do sul, ou a rainha de Sabá, lembra da rainha de Sabá? Que ela ficou sabendo de Salomão, que era um grande rei, um homem sábio, inteligente, e ela veio para conhecê-lo do outro lado do mundo. E ela trouxe riqueza para Salomão, ouro e muitas pedras preciosas para Salomão, porque ela tinha no coração o desejo de conhecer Salomão, por causa da fama dele, que tinha se espalhado por todo o mundo, a sabedoria que Deus tinha dado a Salomão. E aqui está dizendo que a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração, e a condenar também, porque essa rainha do sul com certeza se converteu, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aí ele então diz assim: eis aqui, e eis que está aqui, quem é maior do que Salomão? Uma mulher veio dos fins da terra, dos confins da terra, para conhecer um homem, como você e eu que estamos aqui. Só que um homem que tinha recebido a graça de Deus, recebido sabedoria, porque ele pediu a Deus sabedoria. Salomão, ele ofereceu num dia só 1000 holocaustos ao nosso Deus. E naquela mesma noite, a Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão. Ele ofereceu 1000 holocaustos, 1000 animais brancos, sem defeito, sem mancha, de primeira, cabeceira, como diz o ditado. Ofereceu em sacrifício a Deus, porque ele queria atrair a presença de Deus, porque Davi tinha morrido, e agora Salomão estava no lugar de Davi para reinar. E naquele momento então, ele ouviu o conselho de seu pai, em buscar a Deus, em servir a Deus, em ser obediente e fiel a Deus. E então ele fez 1000 holocaustos, de uma vez só para Deus, ofereceu num dia só. E naquela mesma noite, diz a Bíblia Sagrada, que Deus apareceu a ele em sonhos e disse: pede o que você quer que eu vou te dar. Já pensou? E Salomão então diz assim: ó Senhor, o Senhor me colocou sobre esse povo para reinar, e eu não passo de uma criança, eu não sei como entrar e nem como sair. Então eu te peço sabedoria, para agir com sabedoria, com prudência e com justiça. E Deus se admirou do pedido de Salomão. Falou: Salomão, você não pediu a morte ou a vida dos seus inimigos, você não pediu para você riquezas e glória nem honra, então sabedoria te será dada, como nenhum outro teve. E ainda acrescentarei, te darei honra, glória e riqueza. E a partir daí então Salomão, ele passa a ser o homem mais sábio. E a rainha de Sabá, a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, ela fica sabendo a sabedoria de Salomão, da fama dele, e ela deseja conhecê-lo. E ela vem dos fins da terra para conhecer Salomão e a sua sabedoria. E ela traz prata, traz ouro, traz pedras preciosas para presentear Salomão. E quando ela esteve com Salomão, se você ler o conto, você vai ver que ela esteve diante dele e falou: ó, do que me falaram, é muito mais do que me falaram, em outras palavras. Muito mais.
do que eu fiquei sabendo lá nos confins da terra, de você. Porque a Bíblia diz que ele sobrepujou em tudo. Ele saiu bem. Em todas as perguntas que ela fez para ele. Era o cara que entendia de planta, de animais, de tudo. E ele então pôde responder a ela. E ela ficou maravilhada de ver a sabedoria que Deus havia dado a ele. E o Senhor está dizendo que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus está dizendo aqui: e eis que aqui está, quem é maior do que Salomão? Quem é maior que Salomão? Jesus. Amém? Mas muitas pessoas não atentaram para o chamado de Jesus. Muitas pessoas não deram importância ao chamado de Jesus. Ali estava quem era maior que Salomão. Ali estava quem era maior que Jonas. E Ele está aqui nessa noite para trazer revelação no seu coração através do Espírito Santo. Ele é maior do que qualquer um de nós. E Ele está chamando você nessa noite para a salvação. Está chamando você para fazer a obra dele. Então não olhe para os desafios, não olhe para as dificuldades, as adversidades, mas olhe para o chamado que Ele tem para a tua vida. Olhe para aquilo que Ele tem ministrado no seu coração. Olhe para esse Deus que está acima de todas as coisas, que está acima dos desafios da tua vida, que está acima das dificuldades que você olha e vê. Ele está acima de tudo. E Ele pode mudar a tua história. Assim como Ele mudou a história de Jonas, a história de Paulo, de Saulo. Ele pode mudar a tua história também, a nossa história. Então se renda a Ele nessa noite, ao chamado dele. Esse chamado é urgente, ele não é um chamado para o amanhã, mas o chamado dele é para hoje, é para agora. Deus tem falado com você através de sonhos, tem falado com você através da palavra dele, tem falado com você através de louvores. Você sente um desejo de ouvir louvores, você sente um desejo de ouvir a pregação da palavra, você sente a necessidade de orar e buscar a Deus. É porque você está sendo ministrado pelo Espírito Santo, para que você venha se render completamente ao chamado que Ele tem para a tua vida. Mas eu, pastor, você mesmo, eu sou improvável, jamais estaria aqui se eu fosse olhar para as circunstâncias, para a situação que está à minha volta, para a minha condição. Mas eu quero dizer para você que quando Deus chama, Deus capacita, Deus respalda e Deus envia. O que Deus espera? Apenas um coração que se renda a Ele, o chamado. Quem era Jonas? Não era ninguém para pregar para 120 mil pessoas, mas Deus havia dado a ele uma mensagem. Deus tem te dado a você uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. É a mensagem que Deus deu para mim e para você. A mensagem de arrependimento. Você que está em casa, arrependa-se dos seus pecados, se converta ao Senhor. Deus quer salvar você, Deus quer mudar a tua história, Deus quer ministrar no teu coração, Deus quer alcançar a tua família e os teus amigos através de você. Há muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho através de você, quando você se converter a Jesus Cristo, quando você se entregar completamente a Ele, ter intimidade com o Espírito Santo, então você receberá a mensagem que não é tua, mas mensagem de Deus para o povo, mensagem que vai impactar os seus irmãos, a sua família, os seus pais. Mas se você não se render ao chamado de Deus, se você não se render ao Senhor, se você não se render a Deus, como que você vai ouvir o Espírito de Deus falando no seu coração e lhe dando a mensagem que Deus tem para você pregar para a sua família, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os seus amigos? Então é preciso se render completamente a Deus. Quando Paulo se rendeu ao Senhor,
Paulo começou a testemunhar perante os reis, conforme Deus havia dito, que ia usar ele para falar para os reis, para os gentios. O evangelho chegou até você e a mim por causa de Paulo, que se rendeu ao chamado de Deus, que entendeu o chamado de Deus, que não fugiu do chamado de Deus, mas que se entregou completamente, que combateu o bom combate, que terminou a carreira e guardou a fé. Um exemplo a ser seguido. Paulo, o grande apóstolo, que escreveu a maior parte do Novo Testamento. Deus quer te usar grandemente. Mas eu, pastor, você mesmo, Deus só quer que você se entregue a Ele completamente. E aí Ele fará o restante que precisa ser feito. Se você tiver fome de Deus e sede de Deus, e se entregar a Ele completamente, dentro de poucos dias, as pessoas ficarão boca aberta de ver como Deus está usando você. E como Deus irá usar você para levar a mensagem para outros povos. Eu quero que você fique em pé neste momento. Deus disse para Saulo: por que recalcitar? Dura coisa recalcitares contra os agrilhões. Dura coisa é recalcitrar contra os agrilhões. Dura coisa é demonstrar resistência para obedecer. Dura coisa é não ceder. Dura coisa é obstinar-se, resistir, insubordinar-se contra o chamado de Deus. Dura coisa é viver uma vida toda aqui e um dia estar diante de Deus para prestar conta daquilo que você não fez, daquilo que você deveria ter feito e não fez. Dura coisa é estar diante do tribunal de Deus um dia, porque todos nós vamos estar, para prestar conta dos nossos atos, daquilo que nós fizemos aqui na terra. Dura coisa é você chegar diante do Senhor e Ele dizer para você: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Dura coisa é ouvir o não de Jesus: eu não conheço você, porque eu te chamei e você não me ouviu. Você demonstrou de resistência para obedecer. Você não cedeu nunca. Você esteve na igreja, mas você não estava com o seu coração na igreja. Você estava dentro da igreja, mas o seu coração estava longe de mim. Dura coisa é estar diante do Senhor naquele dia, do tribunal, para ouvir dele o não, e ficar à esquerda dele e não à direita, com aqueles que vão morar no céu com Jesus. Eu não sei se você entendeu essa palavra, mas essa palavra é para você mesmo essa noite, você que está aqui, e você que está acompanhando o culto online, ou você que vai ouvir essa mensagem no amanhã ainda. É uma mensagem talvez pesada, uma mensagem dura, mas não é minha, é de Deus para a tua vida. Deus te ama, Deus quer salvar a tua vida, Deus quer resgatar você deste mundo vil. Deus quer mudar a tua história. Entenda o chamado de Deus para a sua vida nessa noite. Se renda a Ele completamente, e Ele mudará a tua história, e você escreverá uma nova história. E o melhor é que naquele dia, você que atendeu o chamado de Deus, entendeu, Ele chamará você e vai dizer: bendito meu Pai, vinde e recebei por herança aquilo que eu preparei antes da fundação do mundo. Vinde, bendito meu Pai, e tomai por herança aquilo que eu tenho preparado para vocês. Então eu quero perguntar nessa noite, não quero delongar mais. Alguém aqui, que está aqui na igreja hoje, entendeu essa palavra? Talvez o chamado que você está resistindo não é o chamado para a salvação, porque você aceitou Jesus, mas é o chamado para se render completamente a Deus,
para que Ele venha te usar poderosamente em suas mãos, para que Ele possa falar ao seu coração e te dar a mensagem que Ele tem para você pregar. Talvez é isso que está faltando, você se render ao chamado da santificação, da consagração, nesta noite, para que você possa ouvir a mensagem que Deus tem para a tua vida. E Deus quer te dar para que você possa pregar para as pessoas à sua volta, aqueles que estarão esbarrando em você e passando por você nessa terra. Então, se você entendeu essa mensagem e você quer se render ao Senhor, ao chamado de Deus para a tua vida, talvez o chamado para fazer a obra, o chamado para servir no altar, o chamado para ser um intercessor ou intercessora, eu não sei qual é o chamado. Deus tem um chamado para a tua vida. Você não está aqui para o acaso ou por acaso. Deus te trouxe aqui, e Deus quer usar você e cada um de nós que estamos aqui. Então, se você entendeu essa mensagem e você quer dar um passo de fé em direção a esse chamado, isso é muito importante. Eu quero desafiar você nessa noite a sair do seu lugar e vir aqui no altar. Eu quero orar por você nessa noite. Alguém? Sai do seu lugar, vem à frente. Eu quero orar por você. Ah, pastor, mas é difícil. Não olhe para a dificuldade, mas se renda ao Senhor, ao chamado de Deus, e Ele vai te capacitar. Ele tem um prazer de capacitar os seus filhos. Eu estou sendo capacitado por Deus, capacitado também por Deus. Muitas vezes Deus leva a gente para o discipulado pessoal, para nos capacitar. Deus falou com você, sai do seu lugar, não tenha vergonha de se render ao chamado de Deus. Paulo se rendeu completamente ao chamado de Deus. Ele não teve vergonha. Ele era um perseguidor da igreja, causava mal à igreja do Senhor Jesus, e agora ele era um pregador. Imagina só como que estava a cabeça das pessoas em Jerusalém. Aqueles que acompanhavam Paulo, prendendo os cristãos, e aqueles também que pregavam o evangelho. A Bíblia diz que as pessoas estavam confusas, não sabia agora se realmente poderia confiar nesse homem, mas Deus confiou nele e acreditou, porque Deus está fazendo a obra na vida dele. Deus confia em você, e Deus quer mudar a tua história. Eu sei que Deus chamou mais pessoas aqui. Se você quer se render ao chamado, sai do seu lugar, vem à frente. Talvez você será um levita na casa do Senhor, ou uma levita. Talvez você será uma missionária, ou um missionário, não sei. Deus tem um propósito para a tua vida nessa noite. Você que está aqui na frente, eu quero orar por você. Você que está em casa também, que sentiu o chamado de Deus queimando o seu coração nessa noite, eu quero orar por você também. Se coloca na presença do Senhor, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração se você puder. Nós queremos orar por você, para que esse chamado venha florescer e fruir na tua vida e através da tua vida a partir desta noite. Senhor Deus e Pai, ó Deus, no ano de 1988, eu ouvi o chamado do Senhor. Antes de conhecer o Senhor. E naquela noite, Pai, eu me rendi por completo ao Senhor de todo o meu coração. Eu não era da igreja, mas ali eu ouvi o Senhor falando claramente comigo, naquele lugar. Ainda jovem, como muitos que estão aqui, Senhor, solteiro, ali eu pude ouvir o chamado do Senhor, que ardia no meu peito. Ó Deus, que me encorajou a renunciar tudo, Senhor. Renunciar, ó Deus, aquilo que eu mais achava precioso para a minha vida, para obedecer ao Senhor a partir daquele momento. E ali começou uma história nova na minha vida, Senhor. Aquele momento foi um divisor de água na minha vida, Senhor, porque eu entendi e eu me rendi ao chamado do Senhor para a minha vida.
E aqui está nesta noite também os teus filhos no altar do Senhor, ó Pai, que ouviu, entendeu essa mensagem. Eu creio também nisto. Assim como o Senhor, ó Deus, me chamou um dia, hoje o Senhor está chamando pessoas também, ó Pai, neste lugar, nesta igreja, nesta noite, ó Pai, para, ó Deus, desenvolver este chamado que o Senhor tem para ele ou para ela. Deus, que a chama do Teu Espírito Santo possa, meu Deus, incendiar esses corações que estão aqui à frente do altar do Senhor. Que eles sejam incendiados, ó Pai, ó Deus, pela tocha, ó Deus, do Espírito Santo. Recalabachore candelaias, suricandelaias. Senhor Deus, comece a partir dessa noite dar a eles mensagem, ó Pai, assim como o Senhor deu uma mensagem para Jonas, para que ele pregasse para a grande cidade de Nínive, meu Deus, para que a cidade fosse salva. Meu Deus e meu Pai, dê a mensagem para aqueles que estão, ó Deus, com o coração voltado para o Senhor. Traga a revelação da palavra, traga a compreensão, traga o entendimento. Traga, Senhor Deus, nesta noite, marca os teus filhos, ó Deus, a partir desta noite, em nome do Senhor Jesus, caia por terra toda a resistência de Satanás, todo espírito que cega os olhos do entendimento, seja queimado, em nome de Jesus, e que os olhos, ó Pai, sejam abertos esta noite, assim como o Senhor abriu os olhos de Saulo de Tarso, fazendo dele um grande apóstolo, meu Pai, do Cordeiro. Que o Senhor possa também, ó Deus, nesta noite, abrir a visão espiritual dos teus filhos que estão no altar, se rendendo ao chamado do Senhor, pessoal. Vai tocando, Deus, vai abrindo as portas, vai respaldando, ó Deus, com a tua palavra, com a tua graça, com a tua unção e o teu poder, ó Pai. Respalda, meu Pai, ó Deus, aquilo que é preciso, ó Deus, para que a obra seja feita através deles. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Pai, abençoando, ó Pai, cada chamado do Senhor para os teus filhos, ó Deus, a qual o Senhor chamou nesta noite, aqueles que estão aqui na igreja e aqueles que estão em casa, Senhor Deus, que foram tocados pelo teu Espírito Santo para atender a convocação do Senhor e o chamado, ó Deus, para pregar o Evangelho, mas também, ó Deus, para a salvação. Meu Deus e meu Pai, toca em cada coração, move a tua glória, move o teu poder, ó Pai, marca os teus filhos, ó Pai, e as tuas filhas que nesta noite se rendem ao chamado do Senhor. Que a sua palavra, Deus, possa queimar, possa arder em cada coração, que o Senhor possa aumentar a fome e a sede espiritual em cada um de nós que desejamos obedecer o chamado do Senhor, ó Deus, para a nossa vida. Abençoa e prospere, ó Pai, o chamado desse homem que aqui está, dessa mulher, desse jovem, meu Deus, dessa pessoa que está em casa. Prospera, meu Deus. Capacita aqueles que precisam de capacitação, assim como o Senhor capacitou, ó Deus, Salomão, e deu a ele sabedoria para julgar, ó Deus, e para reinar com justiça. Dê ao teu filho, dê à tua filha sabedoria, meu Deus, para pregar o Evangelho, para, ó Deus, ser usado pelo teu Espírito Santo e para ouvir a mensagem do céu, para, ó Deus, pregar a mensagem que o Senhor dá à tua igreja no dia a dia. Meu Deus e meu Pai, que eles possam, ó Pai, ter, ó Pai, intimidade com o teu Espírito Santo, para ouvir o Espírito Santo falando, ó Deus, aos corações, para que eles possam, ó Pai, ministrar a palavra, meu Deus, para que o Espírito Santo possa falar à igreja, como diz em Apocalipse, ouvir o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus e meu Pai, que eles sejam atalaias, que eles sejam instrumentos, que eles sejam, Pai, usados pelo teu Espírito Santo para falar, não aquilo, ó Pai, que eles desejam falar, mas aquilo que o teu Espírito Santo está falando ao coração deles. Meu Deus e meu Pai, e aqui estamos entregando essa mensagem, ó Pai, que o Senhor nos deu nesta tarde, ó Pai, para esses jovens que aqui estão, para esse povo que aqui está, ó Deus, para essa pessoa que acompanha no culto online, ou vai ainda assistir, ó Pai,
Pai, no decorrer da semana, meu Deus e meu Pai, move o teu Espírito Santo, abençoe, meu Pai, e confirma o chamado na vida de cada um, e que a unção do teu Espírito Santo e a chama do teu Espírito Santo nunca mais venha se apagar neste coração, e que ela possa, Pai, não olhar para as adversidades, para as dificuldades, ó Pai, ó Deus, mas olhar para a promessa, para a palavra, para o Deus que respalda a promessa e o Deus que cumpre a palavra. Nós oramos abençoando, ó Pai, cada vida nesta noite. Incendeia cada coração com a chama do teu Espírito Santo. Senhor Deus, estamos vivendo um tempo de isolamento, um tempo de pandemia, onde há muitas pessoas deprimidas, onde há muitas pessoas, ó Pai, ó Deus, inseguras, há muitas pessoas com medo, meu Deus. Levanta homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, nesse tempo, para levar a mensagem do Senhor, a mensagem que o Senhor deu a Jó, a mensagem que o Senhor deu a Jonas, e a mensagem que o Senhor deu a Paulo, o grande apóstolo do Senhor. Em nome de Jesus, traga, meu Deus, a inteligência, traga a revelação da palavra, e usa cada um deles para levar a mensagem de vida, de esperança, de paz, a mensagem que traz mudança, que traz mudança de comportamento, mudança de vida, que traz arrependimento e conversão na vida de cada pessoa que ouvir. Em nome de Jesus, usa-nos, ó Pai, a cada dia, na unção e no poder do teu Espírito Santo. Pai, nós te louvamos por cada um que foi chamado esta noite. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, está levantando esta noite, ó Pai, ó Deus, novos atalaias, novos discípulos que vão fazer a diferença nessa cidade, outros lugares, ó Pai. Assim como o Senhor usou Paulo para levar a mensagem para outros lugares, que o Senhor possa usar esses irmãos, esses jovens que aqui estão, e aqueles que não estão aqui, mas estão recebendo essa mensagem, para outros lugares, para que o Evangelho seja pregado em todas as nações, a todos os povos e a todas as línguas, em nome do Senhor Jesus. Diga: Senhor Deus, diga com convicção, como alguém que crê: Senhor Deus, nesta noite eu entendi o teu chamado para a minha vida. Portanto, meu Deus, nesta noite eu me rendo ao Senhor e ao teu chamado. Senhor Deus, traga no meu coração a revelação da tua palavra, que eu possa, como Jonas, receber a mensagem, mas não guardar para mim, mas pregar a mensagem que o Senhor me der. A partir de hoje, que eu nunca venha ter medo, como Jonas, mas que eu seja usado na unção do teu Espírito Santo para pregar a mensagem que o Senhor me entrega dia após dia. Meu Deus e meu Pai, eu anseio e eu desejo ser usado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, meu Pai. Eu creio por me chamar nesta noite para fazer a diferença na terra, em nome de Jesus. Amém. Deus conta com cada um de nós. Deus conta com você, meu querido. Amém? Fica firme, dentro do propósito de Deus. Deus tem pressa em usar cada um de nós. E quem que vai ser usado por Deus? Aquele que se entrega completamente a Deus, aquele que se lança nos braços do Senhor para ser usado por Deus. Talvez você vai ter um momento que você vai querer ir tomar um tereré com o vizinho ou com um amigo, e o Espírito está falando no seu coração, e você está lá na escrivania escrevendo a mensagem que Deus está entregando para você, e a sua carne está dizendo: vá tomar um tereré com o vizinho, vai passear um pouco. E você vai dizer: não, eu quero ficar aqui porque eu quero ouvir o que o Espírito de Deus está trazendo ao meu coração, e eu quero ser fiel a essa mensagem. Amém? Se renda ao Senhor completamente, e você vai ver a diferença que vai acontecer na tua vida a partir dessa noite.
Em nome de Jesus. Pode sentar, dê uma salva de palmas a Jesus. Mas eu quero ainda dizer para você que está em casa nesta noite, você que entendeu esta mensagem, e você quer entregar o seu coração a Jesus, você quer se render ao chamado primordial, o chamado para a salvação. Deus tem pressa, Ele quer alcançar você. O dia de amanhã não pertence a você nem a mim. Há muitas pessoas que passaram para a eternidade sem se render ao chamado de Deus. E Deus conhece o seu coração e conhece o meu também. Ele sabe se você entendeu ou não entendeu o chamado de Deus. Mas eu quero crer que você entendeu o chamado de Deus nessa noite. Que você não vai fazer como Jonas, que quis dizer para Deus que não tinha entendido, comprando uma passagem no para Tarsis, e não para Nínive, a qual Deus tinha mandado. Quero entender que você não vai fazer como Jonas, mas que você entendeu o chamado de Deus para a tua vida, para a salvação. É o primeiro passo. Deus me chamou para a salvação e eu me entreguei a Ele completamente. Deus quer que você se entregue a Ele completamente. Deus quer mudar a tua história a partir dessa noite. Você que está deprimido, oprimido, você que está inseguro ou insegura, você que não tem certeza da tua salvação, eu quero orar com você nessa noite. Você que está afastado da igreja, você que está distanciado, alguma coisa aconteceu, você olhou para o homem, para as pessoas e você caiu. Olhe para Jesus, de onde você nunca deveria ter tirado os seus olhos, e se entrega a Ele completamente, porque foi Ele que morreu na cruz para salvar você e a mim. Ele nunca pecou. Foi tentado em tudo, mas porém sem pecado. E Ele quer te perdoar nessa noite. Ele quer te salvar. Ele quer que você vá morar com Ele no céu, na eternidade, um dia. E se você entendeu a palavra, eu quero que você ore comigo essa oração. Não sei se alguém aqui também nessa noite quer fazer isso, quer se reconciliar, ou quer entregar a sua vida a Jesus, não sei se alguém, mas se houver, o chamado é para você também. Quero que você diga assim comigo: Senhor Deus, nesta noite, eu entendi o chamado de Deus, o teu chamado, para a salvação. Eu me rendo ao teu chamado. Eu entendi claramente que o Senhor me ama e o Senhor quer me salvar. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, perdoa os meus pecados, purifica o meu coração, salva a minha alma, escreva o meu nome no livro eterno do céu, nesta noite, porque eu estou neste momento me rendendo ao chamado do Senhor para a salvação. Meu Deus, obrigado por me alcançar nesta noite. Escreva o meu nome no livro do céu. Obrigado porque a partir desta noite eu me torno um filho, uma filha do Senhor. Obrigado, meu Deus. Me ajude a caminhar e a cada dia entender também o chamado do Senhor para eu trabalhar na seara do Senhor, na obra do Senhor, no reino do Senhor. Ó Deus, e que eu possa a cada dia me render completamente ao teu chamado. Porque nesta noite eu estou dando um passo de fé em direção ao chamado do Senhor para a salvação. Obrigado por me perdoar e por me salvar nesta noite de sábado, dia 1º de agosto de 2020. Obrigado, Senhor Deus, que essa data fique marcada na minha vida, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Que essa data seja como um divisor de águas na minha vida, porque a partir de hoje eu me rendo completamente ao chamado do Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Você que fez essa oração, você poderá entrar em contato conosco, aí está na tela da sua televisão ou do seu iPhone, o número de telefone dos pastores.
E nós queremos ajudar você. Queremos dar para você uma palavra e ajudar para que você possa caminhar com Cristo e combater o bom combate da fé e terminar a carreira servindo a Deus. Que Deus te abençoe e Deus te ama.